isso aí, terçou aqui no Gazeta Esportiva. Vocês estão bem? Tudo bem, Celcito? Buenas noites. Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele. Por que Celcito, buenas noites? Sei lá o que está acontecendo. Ele queria um argentino na final da Libertadores. Na verdade, dois. E ele conseguiu colocar o árbitro. É verdade. Entendeu? Pra apitar a final. Vendo? Ou seja, Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Esse árbitro aí vai causar, gente. Eu tô sentindo alguma coisa em relação a esse árbitro. Bom, vamos para o intervalinho bem rápido. Já já a gente volta com tudo sobre a derrota do Corinthians, né? Será que ainda dá para beliscar uma vaga na Libertadores? Olha, eu nem sei se adianta a vaga na Libertadores, porque o Corinthians não vai conseguir nada na Libertadores. Vai conseguir a vaga, ganha dinheiro com a vaga? Sim. Ah, então tudo bem. Então é bom conseguir a vaga, mas que vai conquistar a Libertadores o ano que vem vai ser difícil, hein? O Santos ninguém dava nada por ele também. E onde está o Santos? Ah, tá bom. Olha, tem tudo sobre os jogos de Palmeiras e Santos, que jogam hoje, e também as novidades do São Paulo, tentando juntar os caquinhos para ainda brigar pelo título do Brasileirão. Então fica com a gente, tem dicas para vocês agora. Nossa, quem que escolheu essa música? Foi você, Vini? Nossa, O quem Chile. foi? A Letícia tá indo pra balada. O chileno. Não, o chileno tá de férias. O chileno seria alguma coisa, uma coisa de Carlos Gardel. Não, Gardel não, mas é uma coisa de alguém muito desconhecido. Ó, a Letícia, danadinha, arrasou. Ó, na verdade, ela não tá indo pra balada, ela está com saudade da balada. É isso. Vamos pra nossa enquete do dia. Olha só. Para os dois jogos desta noite, Santos e Palmeiras devem escalar os reservas, mesclar o time ou jogar com os titulares. Mas já não estão indo com os reservas aí no final de Mais ou semana? menos. É, mais ou menos. Mas, bom, enfim, o que importa é para hoje, né? Para hoje, o que eles têm que fazer? Vai com reserva, tal. Entre lá no site gazetesportiva.com e vote, mas agora eu quero saber a opinião do Celso Cardoso, porque o que ele fala acontece. Ah, bom. Pensei que você fosse me tirar agora. Não, Boa noite, você Michele. tá- Boa noite, Flávio. Grande noite para você que acompanha a Gazeta Esportiva. É claro que a gente sabe que se tiver que alguém se machucar, pode se machucar num treino. Aconteceu isso com o Alisson, aconteceu isso com o Sanches, se não falei memória. Num treino você pode se machucar. Então, não é a questão de você poupar para não machucar. Mas não é só a questão de uma eventual contusão às vésperas de uma Libertadores na América. Acho que tem também a questão psicológica. O cansaço, você diz? Não, psicológica mesmo. Se você vai com força máxima e você perde o jogo, que Abala. pode acontecer, você traz um abalo, uma confiança que é desnecessário. Mas não é bom também para entrosar o time? Sim, não, o time já está entrosado, já está jogando a temporada inteira. Então, eu acho que o momento mesmo é de preservar, especialmente o Santos, que não tem um elenco fantástico, né? Se você perde com o time reserva, perdeu com o time reserva, isso não traz nenhum tipo de abalo. Agora, se você perde com os titulares, isso pode trazer complicações desnecessárias às vésperas de uma decisão. Então, fosse o Cuca e fosse também o Abel Ferreira, só reservão nos jogos de hoje. Certo, Flávio? E aí dá adeus pro Brasileirão também. Ou reservões. Né? Então, isso aí, eu acho que é muita cabeça de cada um. Primeiro, fisiologia. Tem alguém que corre algum risco, ele está fora. Que é a maioria, né? A maioria deve estar fora, porque os dois jogaram nos finais de semana, então final de semana, né? Então, Claro. aí tem aquela coisa, tem todo tipo de ser humano. O Vampeta, ele amava jogar tudo. E tem cara que já não divide. Porque o problema é quando você faz alguma coisa com medo. As grandes contusões de futebol acontecem quando o cara vai com medo na bola. Sabe que vai aquela coisa meio assim? Porque o futebol é um esporte de choque. Esporte de choque. Então, um sabe que o outro vem de uma maneira forte. Se o cara tira o pé porque está se preservando, corre o risco dele, entendeu? Então, eu conversaria com o por um, mas em tese é reserva. Em tese é reserva. Vocês me convenceram. Então vamos com os reservão aí do Celso Cardoso. Né? Pior é se ganhar com reserva e perder a Libertadores. Pode acontecer. Aí eu vou cornetar. Não seria o Celso a primeira perto. vez. Eu vou falar, tá vendo? Se tivesse ido com o titular, tinha treinado, ensaiado. A engenheira de obra feita. Bom, e não esqueça, você pode mandar sua opinião pelo WhatsApp. Você iria com o time reserva ou com o time titular? Olha, a intenção do Corinthians na noite de ontem era vencer e se aproximar das primeiras posições. Só esqueceram de avisar o Red Bull Bragantino, viu? Uma equipe entrosada, bem treinada e que agora também busca uma vaguinha na Libertadores. O então embalado Corinthians de olho no G6, em plena Neoquímica Arena, viu o Elinho com menos de 2 minutinhos de jogo fazer 1-0 RB Bragantino. Tentativas de empate tímidas.
Casares foi o que mais perigo levou ao gol de Cleiton. Mas o equatoriano não teve a mesma eficiência de Claudinho, a sensação do brasileiro, que se juntou aos artilheiros da competição após esse toque de classe por cima de Cássio. 2-0, 16 gols na conta do camisa 10. Ramiro de longe assustou, mas o Corinthians foi para o intervalo com um péssimo resultado. No segundo tempo, apesar das mudanças promovidas por Mancini, o Timão pouco criou. E Cássio ainda precisou fazer milagre lá atrás. Esse lance de Fábio Santos, aproveitando o vacilo da defesa do RB, limpando o goleiro Cleiton e sendo cortado na hora H, foi a prova de que não era mesmo a noite do Corinthians. E terminou assim em Itaquera, 2-0 para o Bragantino, um resultado que deixou o Corinthians bem no meio da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, na 10ª colocação, ainda a 6 pontos do tão sonhado G6. Nós enfrentamos uma equipe hoje que mereceu a vitória. Jogou melhor, foi dona de boa parte do jogo, das ações fundamentais da partida, né, das principais ações do jogo, e nós, desde os 2 minutos, tivemos que correr atrás de um resultado. É óbvio que numa situação dessa aparecem muito mais os erros, né? E hoje talvez a gente tenha poucos acertos. E em termos de G6 ou de G8, nos complica porque o nosso adversário de hoje também passa a brigar. Então é mais um time que está brigando ali, que está perto da gente. Nós ainda temos um jogo a menos do que a maioria das equipes e nós temos que fazer valer o fato de somar esses pontos. Mesmo a equipe jogando fora de casa, a gente tem que ter uma postura que possibilite que a gente volte a sonhar dentro desse nosso objetivo. Legal que o Mancini reconheceu que o RB Bragantino mereceu ganhar. Isso é legal, né? Então, bora falar agora com o comandante desse time do Red Bull Bragantino, Maurício Barbieri. Seja muito bem-vindo aqui ao Gazeta Esportiva. É um prazer recebê-lo aqui falando conosco. Parabéns pela vitória de ontem. E já emendo uma pergunta para você. O Red Bull Bragantino tem 44 pontos e 6 jogos para disputar. Já dá para pensar aí na vaga da Libertadores? Obrigada por participar de novo e boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso, Flávio. É um prazer estar falando com vocês, uma satisfação muito grande. E já respondendo a sua pergunta, eu já tinha visto ali anteriormente que você já estava colocando a gente numa saia justa, dizendo que a gente já era candidato a essa vaga. Eu acho que pelos pontos que a gente ainda tem em disputa, ela é possível, mas a gente sabe que dependeria aí de um rendimento muito alto, quase que um total de vitórias grande, aí, ou 4 vitórias, 2 empates, enfim, eu não tenho a conta na ponta da caneta, mas teria que ser um aproveitamento muito bom. Nosso foco hoje é em tentar primeiro consolidar essa vaga na Sul-Americana, e para isso esse jogo de ontem era fundamental, a gente entendia que precisava dessa pontuação para se estabelecer nesse meio de tabela, e agora a partir desse momento, claro, a gente pode, se conseguir ratificar os próximos resultados, sonhar com alguma coisa a mais. Próximo jogo com o Inter, né? Fala, Celcinho, por gentileza. Celso Cardoso agora. Barbieri, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva, prazer enorme falar contigo e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho à frente do Bragantino. Não são só os resultados que estão credenciando o Red Bull Bragantino para essa vaga na Libertadores, que matematicamente existe essa possibilidade, mas o futebol... Se o Palmeiras ganhar a Libertadores sábado, até o 8º colocado, até o 8º lugar, todo mundo está na Libertadores. E o que me chama a atenção, Flávio, se você pegar... faz parte da minha maneira de analisar. Não é só resultado, é performance. E o Red Bull Bragantino tem jogado muito bem. Perdeu para o Palmeiras, mas foi melhor. Foi melhor. Atropelou o Palmeiras, amassou o Palmeiras. Fez 4-2 em São Paulo, poderia ter feito 8, 9. Tamanha a capacidade de finalização. Depois o Atlético Mineiro tomou um empate naqueles acréscimos num pênalti. Venceu o Ceará, goleou o Vasco e ontem derrotou o Corinthians, jogando bem. Aí eu queria que você falasse para mim, Barbieri, por favor, e isso é gostoso para um treinador, por que o que fez com que o Red Bull Bragantino encaixasse tão bem o jogo e mostrasse futebol tão vistoso e uma performance admirável do ponto de vista de finalização e do ponto de vista ofensivo mesmo? Boa noite, Celso. Satisfação muito grande estar falando contigo também. Eu acho que, na verdade, o que a gente está vendo hoje
são os frutos de um processo que começou lá atrás, né? Primeiro, a equipe não começou a competição bem, e aí não era nem eu que estava a cargo, mas mesmo quando eu cheguei, a gente teve uma sequência de resultados iniciais não positivos, né? A gente chegou a ter bastante dificuldade. Desde o primeiro momento, no entanto, a gente tentou procurar uma identidade para essa equipe, uma forma de jogar, procurou a partir de cada jogo ir consolidando isso cada vez mais. Você citou aí um passado recente em que a gente vem atuando bem, e a gente já vinha atuando bem também em outros jogos e não vinha conquistando os resultados. Eu acho que a partir de um determinado ponto a equipe passou a, junto ao rendimento, conseguir ter maturidade e consistência para conquistar os resultados, né? Então, eu acho que o jogo de ontem ilustra bem isso. A gente fez um primeiro tempo realmente bem acima do Corinthians. No segundo tempo, eu reconheço que não foi um segundo tempo tão vistoso, mas a equipe foi muito madura, praticamente não correu riscos e ainda teve possibilidade de aumentar o placar, né? Eu acho que, como eu disse anteriormente, isso é fruto do desenvolvimento de um trabalho coletivo. Hoje, eu consigo promover trocas na equipe, muitas vezes por situações como eu não controlo, lesão ou Covid, e todos os jogadores conseguem entrar, conseguem se entender dentro de campo, conseguem saber o que tem que ser feito, e é isso, os resultados estão avalizando isso. E mérito seu também, muito mérito seu. Flávio Prado. Maurício Barbieri, meu time chama-se Red Bull. Faz tempo que eu estou defendo o futebol empresa. Eu acho que o Red Bull é a esperança do futebol brasileiro. As torcidas obrigarem os times a fazer o que foi feito com o Red Bull. Como é trabalhar num time onde você sabe que o teu chefe entende de futebol, como é o caso do Thiago Escura, é um profissional, recebe muito em dia, muito. O que pode acontecer é você receber antes. Sabe que os seus jogadores não serão cobiçados por times maiores que ele, porque não tem ninguém com poder de compra como o Red Bull tem aqui, a não ser que seja para o exterior. Como é que é isso tudo na cabeça de um técnico que já passou por um Flamengo bagunçado, por outras equipes bagunçadas, de repente essa organização toda? Como é que é isso, Barbieri? Bom, boa noite, Flávio. Prazer imenso falar contigo também. Eu acho que é um cenário positivo, que dá segurança ao treinador e que eu acho que deveria acontecer com todos os clubes, né? Você citou alguns pontos aí, e aí eu colocaria só como exceção à regra, de repente, a questão financeira, né? Mesmo que alguns clubes se organizem, talvez não tenham condição financeira de segurar os seus craques, isso é normal. Mas os outros pontos de você poder trabalhar com uma direção que entende o seu trabalho, que entende de futebol, e você ter a segurança de que vai receber o seu salário em dia, eu acho que é obrigação de todos os clubes, né? Deveria ser assim no Brasil inteiro. Na verdade, é uma pena que não seja, não só uma pena em relação aos outros profissionais, treinadores, mas em relação ao futebol de uma maneira geral. Eu acho que o futebol brasileiro perde muito com esse cenário que a gente tem aí de bagunça, que você mesmo citou, com essa desorganização. A gente deixa de aproveitar inúmeros talentos. E nesse sentido, o Claudinho não deixa de ser um exemplo, porque ele passou pelo Santos, passou pelo Corinthians e agora ele está encontrando no Red Bull a estabilidade e a segurança que ele precisa para mostrar todo o talento que ele tem, né? Então eu acho que todo esse cenário faz muito mais mal do que bem ao futebol brasileiro. E eu me sinto um privilegiado de ter essa condição hoje em dia, reconheço isso, e o meu desejo é que isso pudesse se estender ao Brasil todo de uma maneira geral. Maurício Barbieri deveria ter vergonha, porque em plena pandemia ele deu um baile lá na Neoquímica Arena. Não é isso? Um baile. É isso. Mas parabéns. Barbieri. E Regina, chocolate ainda. Chocolate, uma coisa incrível. Então, vocês arrasaram. Agora, então, para a gente terminar aqui o nosso papo, como é que o RB Bragantino vai enfrentar esse Internacional agora? Vai enfrentar com muito respeito, ciente do tamanho do desafio, né? Enfrentar o Internacional em qualquer circunstância sempre é um desafio enorme. Enfrentar na casa do adversário e eles disputando o título de campeonato, o desafio ainda torna-se mais épico ainda, vamos dizer assim. Mas apesar do bom momento deles, a gente também vem num bom momento. Eu acho que esse passado recente demonstra a todos que o Bragantino consegue ser competitivo contra qualquer equipe, e é isso que a gente vai procurar fazer no domingo, com respeito grande ao adversário, com uma admiração, um carinho enorme pelo Abel, mas a gente vai lá para tentar, pelo menos, adiar um pouquinho a festa deles ali, tentar estragar um pouquinho,
porque a gente sabe que se fizer um bom jogo, se conseguir imprimir a nossa identidade, a gente tem condição de fazer isso. Isso aí. Muito obrigada, Maurício Barbieri, por atender a gente aqui do Gazeta Esportiva. Não só estraga um pouquinho o adversário, bem. Como reanima o campeonato. Reanima todo mundo. Né? Põe fogo no campeonato. Eu vou estar torcendo pro Red Bull Bragantino, hein? Vou dar chocolate neles lá também, hein, Barbieri? Olha, muita sorte para vocês. Estamos na torcida e assim que essa pandemia melhorar, você é nosso convidado especial aqui no Mesa Redonda, combinado? Combinado, Michele, tá mais do que combinado. Eu agradeço a oportunidade, sempre um prazer imenso falar com vocês. Obrigado e boa noite. Obrigada. E vai, Red Bull, é isso Michele, aí. Você vê, né? O Maurício fala assim, é claro, ele conhece o jogador tem aquela ambição de jogar numa camisa mais importante. Agora, veja só, o Arthur é do Palmeiras, e eles compraram pesado. O Elinho do São Paulo pegaram com passe fixado em 25 milhões, se der certo, vai comprar. Iam comprar o Valse, o goleiro é do Atlético Mineiro. O cara tem família. O cara, tipo assim, chega alguém pro Claudinho e fala assim, olha, tem X e tal, que time? O Claudinho iria, por exemplo, pro Botafogo, pro Vasco, Fluminense, pro Corinthians, será que ele iria? Será pro São Paulo? Os caras não têm fama de bom pagador. Talvez só o Palmeiras tivesse... E não, mesmo o assim, Red Bull é todo um projeto, o Red Bull é que comprou o jogador do Palmeiras e não o contrário. Isso aí. Agora, se é para a Europa, é outra coisa, né? Muito bem, agora vamos passadinha rápida lá no Parque São Jorge. Jonas Campos atualizando as notícias do Timão, que dentro do campo não tem motivo para comemorar. Mas fora dele, as novidades são boas. Conta pra gente, Jonas, boa noite. Fala, Mi, muito boa noite para você, para o Celso, para o Flávio, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, né, Mi? Futebolisticamente, o RB Bragantino do Maurício Barbieri, que falou agora com a gente no Gazeta Esportiva, deu um show na Neoquímica Arena, mas se serve de consolo para o torcedor do Corinthians. Timão entrou em campo ontem com uma novidade importantíssima na camisa. Foi estampada ali a nova patrocinadora Master do Timão, que é a Neoquímica Vitaminas, né? A Neoquímica é a marca que também dá o nome à Arena do Timão, né? A Neoquímica Arena pertence ao grupo Hypera Pharma, que comprou os name rights, e o Corinthians anuncia, portanto, a Neoquímica Vitaminas como patrocinadora Master, um vínculo até o fim de 2025, que vai render ao Corinthians anualmente 17 milhões de reais fixos, né? Esse valor que ainda pode aumentar com ativações e outras variáveis. Essa informação foi confirmada hoje em entrevista coletiva virtual concedida pelo presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, e também pelo superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação, José Colagrossi. E eles também confirmaram a extensão de mais 2 patrocínios até o fim desse ano de 2021. A Midea e o Guaraná Poti, mais 2 patrocínios fechados. O Duílio, e nessa entrevista, comemorou esse início de gestão, já fechando patrocínios e conseguindo uma grana importante para os cofres do Coringão. Fala aí, Duílio. Conseguimos atingir aí uma meta já colocada em campanha em 21 dias, de aumentar, trazer 25 milhões de dinheiro fixo e mais os variáveis, né? Então conseguimos aí, na nossa meta de primeiro ano, atingir 30 milhões de dinheiro novo nos primeiros 21 dias de mandato. Temos aí mais de 25 milhões de dinheiro novo fixo. Desses, eu acho que só a Brahma, né, que não vai para a camisa, né? A Brahma não vai. Só a Brahma não vai para a camisa, mas em termos de uniforme, então a camisa do Corinthians, sim, esse ano de 2021 tem um valor acima dos 100 milhões de reais. É isso, gente. A meta, portanto, é que o Corinthians supere aí os 100 milhões de reais com patrocínios e outras ações de marketing, mas muita calma para o torcedor corintiano, que logicamente, né, Michele, Celso e Flávio, já pensa e projeta reforços, mas o Duílio, primeiramente, precisa arrumar a casa. Hoje, por exemplo, ele confirmou que os jogadores ainda não receberam o salário do mês de dezembro. Diz que já está tudo acordado, vai acertar isso muito em breve, mas o Corinthians precisa primeiro arrumar a casa, só depois pensar em reforços, mas claro, uma grana fundamental para o Corinthians se reerguer no aspecto financeiro. Michele. Jonas, o Jonas voltou de férias e já deu sorte pro Corinthians, não é, Celso Cardoso? 2 patrocínios, tem um patrocinador Depende agora. do ângulo, né? Porque se for considerar um jogo, aí já...
Ah, é verdade, Jonas. Nossa, que pé frio você. Voltou, o Corinthians perdeu de 2-0, mas pelo menos fechou mais 2 patrocínios. Não, também já tinha tomado de 4 enquanto estava de férias. Você Mas estava ganhou de de férias? 5 também. Ganhou de 5. Não, que o Jonas estava de férias. Nas férias do Jonas? Tomou de 4-0 do Palmeiras. Ganhou de Ah, 5 foi no nas suas Fluminense. férias, Agora é Jonas. assim, ó. A mulher do jogador do Red Bull está assistindo o nosso programa. É. Aí vê o Barbieri, pô, tudo bem, ganha antes, recebe antes, o que tal. E entra o Jonas e fala, o salário do Corinthians ainda não foi pago em dezembro. Nem compraram o peru do Natal. Aí você fala assim, pô, por que você vai jogar lá? A camisa do Corinthians é mais importante que a do Red Bull, é óbvio. É a visibilidade. Mas e daí? Você chega no mercado e fala assim, olha, eu sou esposa do jogador do Corinthians, não tem custo, boleto e tal, entendeu? Profissionalismo, gente, isso aí é o trabalho, é a profissão do cara. Se sou eu o agente do cara, eu não tenho nenhuma dúvida para que lado eu quero que ele vá. A gente entende que com a pandemia ficou complicado para os clubes, porque... Tava bem Não, ruim. tava. Não, estou dizendo, só estou fazendo, né? Porque não tem a bilheteria também ajuda, ainda mais um Corinthians que consegue fazer 2 milhões de renda em cada jogo. Se bem que o dinheiro da bilheteria vai para o fundo do estádio. Né? Mas já até entende que a pandemia trouxe alguns problemas. Ainda assim, fica claro a questão, ou clara a questão da má gestão. Né? Quer dizer, se o Red Bull Bragantino consegue, como é que ele consegue? Né? Ele consegue porque tem um patrocinador forte, tem tudo mais, tem já tem a planejamento. verba destinada para o pagamento do ano inteiro. É assim que funciona. É assim que funciona aqui também. A gente já faz a verba do ano departamento para o ano todo. Ó, você vai ter isso aqui por mês de verba da equipe para comprar isso, verba de viagem, salário. Empresa séria é assim. O Thiago Escuro, que é o CEO do Red Bull, ele não tem poderes, como CEO, como presidente, ele não tem poderes para não pagar o salário. Ele já vem direto da Áustria. É coisa fina, não? É uma maravilha, né? Nossa senhora, e vem junto da Áustria, acho que é um Até porque, chocolate. não, e aí tem uma outra coisa, é o nome da marca. Né? Vai pegar muito mal uma marca forte e atrasando o salário. Não existe isso, né? Redação de Esportes com o nosso José Paes, chegando para contar tudo sobre os bastidores do São Paulo. A má fase do time trouxe de volta toda aquela pressão em cima do Diniz, né, Zé? Boa noite. Boa noite, minha amiga Michele, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, Diniz segue bastante contestado lá no São Paulo, até porque o Tricolor vem aí de jogos ruins. Há 5 jogos que o Tricolor não sabe o que é vencer no Campeonato Brasileiro. 3 derrotas, 2 empates, a vida do São Paulo não está fácil. E aí, é claro, Fernando Diniz bastante contestado, São Paulo já vai pensando em novos nomes para assumir na temporada que vem. Ele só não foi demitido ainda, segundo informações, porque o São Paulo só tem mais 6 jogos para fazer no Campeonato Brasileiro. Então muita gente vê uma mudança agora como prejudicial, até numa busca por uma vaga na Libertadores do ano que vem, no G4. O São Paulo disputa ali com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, com o Flamengo, uma vaga no G4. Então muita gente da diretoria não entende que seria um bom momento para trocar. O Diniz só continua no São Paulo, segundo informações, se vencer o Campeonato Brasileiro. Se levar o caneco. Se levar o caneco, fica. Se não, sai. E o nome dos sonhos do Júlio Casares, o presidente do São Paulo, é o Miguel Ángel Ramírez, ex-técnico lá do Independiente del Valle do Equador, o espanhol. O problema, Michele, é que o Miguel Ángel Ramírez ele tem um acordo para assumir o Inter depois do Campeonato Brasileiro. Já está tudo certo. Só que aí vem mais um problema. O Abel está mandando muito bem lá no Inter. Ganhou os últimos 8 jogos. Então o que o Casares está pensando? Pô, se o Abel mandar bem lá, capaz que ele fique, o Miguel Ángel Ramírez não vai assumir o Internacional e aí ele poderia assumir o São Paulo. Isso tudo no si, tá? Na conjectura. O Casares gostaria que isso acontecesse, até porque o Casares teve conversas com o Miguel Ángel Ramírez no ano passado, quando o Casares ainda era candidato a presidente do São Paulo, trocou uma ideia com o Miguel Ángel Ramírez, dizendo do projeto do São Paulo, até porque o Diniz não estava bem também no ano passado, mas aí o Diniz acabou ganhando 7 jogos em 9, o São Paulo ficou 9 jogos de invencibilidade, e aí foi por água abaixo esse projeto, mas que ele agora volta à tona. Miguel Ángel Ramírez é o nome do Casares, que também cogitou o Marcelo Galhardo, que é o técnico do River Plate, mas a pedida salarial foi muito alta, está fora dos planos do São Paulo, e até o Rogério Ceni foi cogitado lá na diretoria, mas ele não é unanimidade, apesar de ser um mito, ser um dos maiores jogadores da história do São Paulo, viu, Michele? Tá efervescente ali os bastidores do tricolor paulista, viu, Mi? Volto contigo aí.
Ah, tá super efervescente, mas super chato, né? Vamos combinar. Se eu sou, a Fernanda Diniz aqui e tô lá em segundo lugar no Campeonato Brasileiro e já tá não com condições ainda de ser campeão. Com condições de ser campeão. Tipo assim, se eu ganhar o jogo agora, eu já não passo o Inter? Se o Inter perder? Não passa. Vai ficar um ponto atrás. Ficar um ponto ainda, mas tudo bem. Mas tô ali, tô na cola. Aí já estão ventilando outro técnico, o Casares mas se for esses dois aí, pode ficar cegado. Um já está contratado pelo Inter e o outro Casares. Ó, gente, pelo amor de Deus, não paguem esse mico. Não paguem esse mico. Começa a pagar mico. Eu acho assim que isso é especulação e tal, né? Mas eu duvido que o Júlio Casares teria a coragem de ligar pro Galhardo. É muita cara de pau, né? Sabe qual o motivo? O Galhardo é caro, ele falou lá. Não, qual seria, sabe qual a razão que o Galhardo teria para vir para São Paulo? Nenhuma. Zero. O Galhardo não fica no River, não vai para a Europa. Não tem. O Galhardo chegou a ser citado para o Barcelona. Esquece, gente. Esquece esse negócio. Se for esses dois, tá ótimo. Vai ficar o Diniz. Celso, como é que o cara trabalha, o Diniz trabalha, sabendo disso? Mas a gente sabe também que futebol, aí... Né? É futebol. O Diniz não era o treinador dos sonhos do Casares. A gente sabe disso. O que ele quer é o Rogério Ceni. É o Rogério Ceni. O que ele gosta é o Rogério Ceni. E aí, só que ele assume o clube com o time liderando o campeonato. Ele não vai virar e falar assim, o Diniz eu não gosto, eu vou... Não, ele tem que virar e falar, não, o Fernando Diniz é o técnico do São Paulo e eu banco ele. Mas assim, a gente sabe que nos bastidores a demissão do Diniz foi até cogitada já, né? Depois da derrota aí pro... Qual foi a derrota no início de semana? Foi pro depois do Bragantino, Inter... houve reuniões, exato. Assim, que perdeu para o Bragantino. Falou, não faz sentido, gente, não faz sentido. Outra coisa, quem entende futebol sabe, o São Paulo nunca foi cotado para ser campeão brasileiro. O fato do São Paulo ter liderado por tanto tempo, estar em segundo lugar, é um feito fantástico do Fernando Diniz. Muito. É um feito fantástico. E as pessoas se iludem com os resultados, porque elas não entendem tanto de futebol, elas só pegam o resultado. Não parece o Vasco do Ramon? Exato. Esse é o melhor exemplo. O Vasco era um time que briga para não cair. Aí o Ramon faz um milagre, põe uma rodada em primeiro lugar. Quando caiu para sexto, oitavo, mandaram o Ramon embora. Tá louco? O lugar do time não é esse. O time do São Paulo não é time para estar onde está. O trabalho é muito além do esperado. Porque as pessoas se apegam à camisa, mas não ao patrimônio que elas têm. Essa é a realidade. E o time do São Paulo é um time que tem as suas limitações. Eu discordo sempre de você em muita coisa, mas eu não mandaria o Diniz embora. Eu daria mais tempo. Bom, até o fim do campeonato, com certeza, mas eu não gosto dessas especulações, ainda mais nesse momento do campeonato, porque tira a autoridade do treinador. Olha, hoje tem Palmeiras em campo diante do Vasco. Vamos então direto ao Allianz Parque. Alexandre Silvestre está por lá para falar do Palmeiras com um olho no peixe e outro no gato, né, Silva? Joga pelo Brasileirão, mas de olho na final da Libertadores. Conta pra gente, boa noite. Boa noite, Michele. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Olha só, o Palmeiras acabou de chegar e eu tentei fazer a leitura à distância visual dos jogadores. E, sinceramente, eu tenho um problema de visão que se desenvolveu nos últimos tempos, é mais para leitura, só que começou a afetar também a longa distância, eu preciso trocar de óculos. Mas, em princípio, poucos titulares. Na minha segunda entrada, eu vou confirmar para vocês, não o time, mas a distância, pelo que eu vi aqui no olhômetro, muitos jogadores reservas, alguns pseudo-titulares ou titulares como, por exemplo, Luiz Adriano, eu consegui observar, Veron, Patrick de Paula, jogadores, o Patrick de Paula voltou de contusão, jogou um pouquinho contra o Ceará, jogou um tempo, Felipe Melo está aqui, então, em princípio, o professor Abel Ferreira vai dar uma bela de uma poupada para valer hoje, mas eu volto para confirmar. Tá bom? Enquanto isso, o Vasco da Gama, que ainda não chegou, está chegando agora, nesse exato momento. Infelizmente, a gente não pode mostrar imagens do gramado por questão de direito de transmissão. O Vasco vem não para o jogo da vida, mas para um jogo muito importante para seguir respirando na Série A do Campeonato Brasileiro. Luxemburgo, que era o técnico do Palmeiras, hoje está no Vasco da Gama, vem de uma grande vitória contra o Atlético do Sampaoli e tenta se afastar da zona do rebaixamento. Está 3 pontos acima do Z de zebra 4. Então vai ser um jogo muito importante para o Vasco da Gama e médio importante para o Palmeiras, que precisa se manter entre os primeiros para garantir essa vaga na Libertadores, na próxima Libertadores. Por quê?
Claro, tem o jogo de sábado contra o Santos, mas vai que perde para o Santos. Vai que não conquista a Copa do Brasil. Vai precisar de um caminho para a Libertadores para a próxima, que seria pelo Campeonato Brasileiro. Quem está fora mesmo de combate hoje é o Emerson Santos, que não é titular, volante, zagueiro, lateral, que levou o 3º cartão amarelo, Michele. É isso aí, Alexandre Silvestre. Troca o óculos, meu filho. Não conta. Bonitinho. Bom, Celso Cardoso, o que a gente pode esperar deste jogo de hoje à noite? Dá para ganhar do Vasco, mesmo com o time em reserva? Daqui o Vasco... Claro que dá. O Vasco luta para não cair, né? Luta para não cair. Então, eu acho que vai ser um páreo muito difícil para o Palmeiras. Tem o lance do Luxemburgo também, o lance pessoal dele de querer vencer o Palmeiras e mostrar que ele foi injustiçado. O Luxa conhece muito bem as peças, né, do Palmeiras. Que ele foi injustiçado, até porque também a melhor campanha da Libertadores na primeira fase foi conquistada sob o comando dele. Verdade. Então ele deve se sentir meio responsável por tudo que está acontecendo. Mas enfim, ele está olhando o lado do vascaíno. E o Vasco precisa da vitória de qualquer maneira. Então, com reserva ou sem reserva, imagino que o Vasco jogaria para ir para o pau de qualquer jeito, Flávio. O Vasco conseguiu uma bela vitória contra o Atlético, né? Foi um passeio, estilo Red Bull e Corinthians. Mas acho que o Palmeiras tem time para encarar qualquer adversário com o elenco que ele tem. Dá para fazer um time competitivo. O Palmeiras é melhor que o Vasco, com qualquer time. Mas acho assim, a cabeça do pessoal do Palmeiras está lá no Rio. E a do Vasco está aqui em São Paulo. Inverte a situação. Então acho que o Vasco parte com algum favoritismo desse jogo. Bom, ontem a gente mostrou aqui os destaques, né, do Santos para essa final da Libertadores. O Cuca, o Soteldo e o Marinho. Hoje é a vez do Palmeiras. Os caras que podem transformar a obsessão em realidade. Que o elenco do Palmeiras é um dos melhores, se não o melhor do Brasil, isso aí a gente já tá cansado de falar aqui no Mesa Redonda, né não? Mas algumas peças têm se destacado mais do que as outras nos últimos jogos. Bora então de top 3, 3 peças que têm se destacado mais do que as outras no Palmeiras nos últimos jogos. Número 3, Abel Ferreira. O coach Portuga chegou em novembro do ano passado para a vaga do demitido Vanderlei Luxemburgo e tem feito um trabalho primoroso aqui no Brasil. Primeiro trabalho dele. Número 2, Rony. Artilheiro do Palmeiras na Libertadores ao lado do Luiz Adriano com 5 golzinhos, o nosso querido Ronielson da Silva Barbosa tá finalmente jogando o fino com a camisa palmeirense. Decisivo contra o River na partida de ida da Semi da Liberta, o Rony já acumula 12 participações em gols na competição e é candidatíssimo ao título de melhor jogador do torneio. Número 1, o Everton. O paredão alviverde foi decisivo na classificação do Palmeiras para a grande final da Copa Libertadores e também é candidatíssimo ao título de melhor jogador do torneio. O homem pegou demais no jogo da volta diante do River no Allianz Parque e evitou o que seria uma eliminação desastrosa em casa. Agora é aguardar para ver se alguma dessas peças do Verdão vai pregar uma peça no Santos, no Maracanã. Muito bem, se o assunto é decisão, a gente coloca aqui na conversa um cara que viveu esse momento com o Palmeiras lá em 2015. Rafael Marques, ex-atacante do Verdão, muito obrigada por participar com a gente aqui no Gazeta Esportiva. Essa semana é uma daquelas que todo jogador gostaria de viver na vida, né, Rafael? Conta pra gente dessa expectativa. Boa noite pra você. Boa noite, é um prazer estar falando com vocês novamente, depois de um ano, né, praticamente fora do Brasil. É um jogo que eu falo que não tem explicação, né? Só quem vive dentro das 4 linhas sabe. É mais uma decisão contra o Santos, né? Lembrando a decisão de 2015, onde foi, né, nosso maior rival naquele ano, e de lá para frente se criou uma rivalidade muito grande.
mas fora estou aqui ansioso, esperando, né, por sábado, para poder ver uma grande partida, que eu tenho certeza que isso vai acontecer, né, de ambas as equipes, mas todo mundo sabe que hoje, né, eu sou palmeirense, né, e vou torcer muito para poder levar essa taça tão esperada, que é a obsessão, que é a Libertadores. É isso aí. Celso Cardoso pergunta para o Rafael Marques. Rafael, claro que o contexto da decisão de próximo sábado é bem diferente quando você participou, mas eu queria saber de você o seguinte, apesar da sua ligação, obviamente, com o Palmeiras, de maneira muito fria, você consegue ver um favorito nessa decisão de sábado? Boa noite, Celso. Eu falo assim, ó, né, quando perguntado, hoje não existe mais favoritismo, né? Ele fica das quatro linhas para fora, né, Celso? Hoje o futebol está muito competitivo, ambas as equipes estão bem comandadas, tanto pelo Abel como pelo Cuca. A gente trabalhou com o Cuca alguns anos seguidos, a gente sabe a capacidade que ele tem como treinador, está demonstrando aí, né, com a equipe do Santos, né, com todos os problemas que teve, ele conseguiu levar a equipe à final da Libertadores. Do outro lado tem o Abel, né, que mesmo acompanhando um pouco de longe, se vê que é um treinador com muita capacidade, conseguiu ajeitar a equipe depois da saída do Luxemburgo. Aí eu falo, é uma decisão, né? Quem tiver, né, mais tranquilidade, né, saber jogar a partida, né, não deixar os ânimos atrapalhar, pode ter certeza que vai sair vitorioso. Beleza, Flávio Prado. O Rafael, curioso que 2 times brasileiros chegam à final e nenhum deles tem nos elencos um jogador com a sua característica. Talvez um pouquinho esse Bruno Marques, né? Que o Santos apresenta, esse garoto. Por que os cabeceadores também estão ficando tão raros? Boa noite, Flávio. Eu vejo o Adriano um bom cabeceador também, né? E vejo o Adriano, talvez, um jogador que possa fazer a diferença na equipe do Palmeiras, pela experiência que ele tem, de ter jogado muito tempo fora do Brasil, de grandes decisões, como Champions League. Então, tenho certeza que ele é um jogador que possa fazer diferença, tem essa característica também do cabeceio. O Bruno também, um pouco que eu acompanhei, se vê que ele tem muito isso. Acho que o futebol, Flávio, ele vem mudando em várias características, né? Se perdeu um pouco esse jogador de área, né? Hoje a gente fala que é no falso 9, apesar de eu no Palmeiras jogar pelas beiradas, né? Mas também saber fazer o camisa 9. Então, quer dizer, isso talvez seja no futebol mundial, né? Principalmente aqui dentro do Brasil. Mas acho que dentro desses 2 jogadores aí, tenho certeza que possa se destacar mais ainda, acho que é o Luiz Adriano, pela experiência que ele tem, né? Como eu falei, vai ser uma grande partida, a gente espera que possa ser um grande jogo e com bastante gols também. Ô Rafael, você está no Japão, não é? Exato, eu estava no Japão, né? Agora estou de férias, estou curtindo aqui a casa dos meus pais, né? Curtindo minhas filhas. Foi um ano muito complicado, acho que para todos, eu fiquei um ano longe delas. Então, enquanto meu escritório, meus empresários têm resolvido a situação, estou aqui descansando com eles para poder recarregar a energia e voltar, quem sabe, para lá, porque é meu objetivo, né? Mas não tem ainda nada certo. Ah, entendi. Porque tem que ver como que vai ficar. O contrato dele vence agora dia 31 de janeiro. Então. Vence agora 31 de janeiro. Então a gente vai torcer para que aconteça aí o que você tem vontade de acontecer, né? Essa situação de pandemia atrapalhou tudo muito, né? Rafael, só uma última perguntinha. Você acha que os times, Santos e Palmeiras, devem poupar os titulares, por exemplo, hoje, nos jogos dessa noite, para entrar o time titular no sábado forte? Ou é bom ir com o time titular hoje para entrosar e repetir no sábado? O que é melhor? É muito relativo a gente falar assim de fora o que é melhor. Eu, como experiência própria, já teve um caso desse na época que eu estive no Botafogo, aquele ano que fomos muito bem, né, no Brasileiro, onde chegamos à semifinal contra o Flamengo, e teve um jogo durante o meio da semana, que eu lembro que o Oswaldo poupou também o time de titulares, e no segundo jogo de volta, o time nosso estava muito reconhecido e acabamos perdendo, né,
essa chance de ir para a final da Copa do Brasil. É o que eu falo, é difícil pelo fato, assim, acho que a comissão deve saber, né, o fisiologista, o preparador físico, porque eles têm a noção do que está acontecendo dentro do elenco, né, de qual jogador está mais desgastado, qual precisa ser um pouco mais poupado. Eu falo, é difícil de fora falar o que deve ser feito ou não, né? Eu, como experiência própria, já tive caso de ter poupado e acabou não acontecendo o que a gente queria. E já vi outras vezes equipes jogadores e no outro jogo, né, ter uma condição física melhor. Então fica aí uma dúvida, acho que isso, né, vai ser eterno, é muito relativo, como eu falei. Cabe, acho que as pessoas que estão dentro do clube ver o melhor o que fazer. Beleza, Rafael, eu tava pensando que ele tava no Japão e falei, nossa, lá é cedinho, né, 6h40 da manhã, mas não, né, veio aqui visitar a família. Olha, meu querido, um lindo 2021 para você, felicidades, e quando você puder, venha nos visitar aqui no Mesa Redonda, tá bom? Para que a gente possa ter muita paz, saúde, que seja um ano repleto de felicidades para todos nós. Eu que agradeço. Quando estiver em São Paulo, que eu moro em São Paulo, né, pode deixar que eu vou aparecer sim. Ah, vem sim. Só manda um zap pra produção que você é nosso convidado aqui. Obrigadão, querido. Um beijo. E eu achando que ele tava no Japão. Beijão pra todo mundo. Abraço. Abraço. E eu falando, nossa, por isso que a conexão dá uns problemas. Mas se tivesse no Japão... No Japão aí que não teria problema de conexão. Aí não teria problema nenhum. Zero problema. Mas ele tava aqui. Olha, gente. E eu pensando, nossa, acordou cedo para atender a gente, né? Que bonzinho que ele é. Mas é um amor o Rafael Marques. Olha, hoje o Santos tem missão difícil contra o Galo pelo Brasileirão. Mas o foco mesmo tá no sábado da decisão. 5 da tarde, né, Celso? 5 da tarde. Passa na Globo? Não sei, não. Passa... SBT. Ah, é verdade, Libertadores é no SBT, então liga todo mundo no canal do tio Silvio Santos. Lá. Oi, fala, Celso, fala. Sem mito, Celso. Sem mito, ele imita, lógico, direto. Lá. Oi! Lá. Então, sábado, 5 da tarde, SBT, e uma peça, olha, fala, Celso, fala. Não vou ficar imitando o Silvio Santos. Tem tantos bons imitadores do Silvio Santos, vou pagar faz isso. um mal. Lê essa cabeça como o Silvio Santos, vai. Como é que é? Lê essa cabeça como o Silvio Santos. Oi, está no sábado, dia da decisão. Vai lá. Aí, uma peça importante. Vocês acham que esse homem ele tem sorte, não? Quem? O Silvio Santos. Ele pega uma Libertadores no meio de 2 brasileiros na final, né? Olha só, e no Rio, afinal. Olha, vamos importantíssima desse elenco que vai conquistando cada vez mais a confiança do Cuca e da torcida santista? Você certamente conhece, ou ao menos já ouviu falar sobre Lucas Braga, titular do Santos sob o comando de Cuca. Só que há pouco tempo a história era bem diferente. Em 2017, o atacante se dividia entre o Batel, da 3ª divisão do Paraná, e o futebol de várzea. Foi aí que eu já com 21 para 22 anos de idade tive que sair e procurar um time da 3ª divisão, né, do Paraná, que era o Batel, né, de Guarapuava. E isso já em 2017, assim, foi nesse período que eu transitei entre a várzea também e esse time de 3ª divisão. Santista desde pequeno, o atacante não desistiu de ser profissional e foi chamado pelo Luverdense. E a tabela deu sorte para ele. O rival nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2018 foi o Peixe. E o atacante voltou a Santos anos depois das excursões pelas escolinhas do Alvinegro. O empresário de Lucas Braga aproveitou a vinda dele para São Paulo e levou seu jogador para conhecer o ex-presidente José Carlos Pérez no escritório do Santos em São Paulo. E eles saíram de lá com um contrato assinado. No mesmo dia a gente ia jogar um futebol, né? E ele ia jogar com a gente à noite. Aí ele chegou meio atordoado assim, né? Falou, nossa, eu fui lá no escritório lá, os caras assinou um pré-contrato comigo. E os caras brigando por causa de valor e eu quase falando, não, para com isso, eu jogo de graça aí, não tem esse negócio de salário não. Braga foi emprestado para o Cuiabá, para Inter de Limeira e foi reaproveitado no fim do ano passado. E as críticas no seu aniversário em novembro nunca foram esquecidas. O psicológico dele foi lá embaixo, né? Aí ele começou a trabalhar mais isso, a parte psicológica. E a gente ficava até meio aflito, pra ser sincero, tinha jogo que eu preferia que ele nem entrasse.
Falar, melhor ele nem entrar nesse jogo aí, porque senão ele vai mais se queimar do que tudo, porque eu sabia que ele precisava de um tempo assim de preparação e tal. O jovem que saiu da Várzea em 2017 superou as críticas e se tornou titular do Santos na final da Libertadores da América. E a ficha ainda não caiu. Meu sonho é poder marcar a história no Santos, cara. É poder ficar aqui por muito tempo, né? Poder continuar vivendo esse sonho que eu tenho vivido. Muito bom. É isso daí, Santos chegando. E vamos para os recadinhos do WhatsApp? Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio, Celso. Eu sou Eli aqui de Americanópolis. E para hoje à noite, tanto o Santos como o Palmeiras tem que ir com o time reserva sim. É a melhor opção. Boa noite, meus seus lindos. A gente tenha poucos acertos. Em termos Boa tarde, Michele, Flávio, Celso. Olha, o Palmeiras deve ir com a equipe B, hein? Para que sábado a gente tenha a equipe A aí prontinha para ser campeão, tá bom? Parabéns pelo programa aí. Nelson Ribeiro de Rolândia, no Paraná. Um abraço a todos. Boa noite, pessoal da Gazeta, Flávio Prado, Celso Cardoso e Michele. Reginaldo aqui da Vila Ema. Eu acho que os times hoje têm que entrar com um time misto, tá? Dá uma revezada aí. Dá um abraço a todos. Que legal, olha, Vila Ema, a nossa telespectadora Rolândia. Um abraço para vocês, que gostoso ter a participação de vocês aqui. Olha, vamos falar do Santos, vamos comentar o Santos? É um time de garotos, né? Essa é a realidade, com 2 jogadores que resolvem lá na frente. O Lucas Braga fez uma bela temporada, Caio Jorge é outro que fez também uma belíssima temporada, né? São jogadores que se valorizaram muito em meio ao caos da administração santista. Agora, também temos que reverenciar os 2 jogadores com capacidade de desequilibrar, que são Marinho e Soteldo. E disse no mês, e repito aqui, o Palmeiras não tem. O Palmeiras tem o melhor elenco. O melhor elenco que o Palmeiras tem. Mas não tem 2 jogadores com a capacidade de desequilibrar como Soteldo e Marinho. Aí pesa o fator jogos de seleções de base, né? O Caio, ele é um menino que está jogando, ele tem maturidade, ele não vai tremer na final. Não vai. É rodado, como o Patrick de Paula, moleque rodado. Gabriel Menino. Esses caras, eles já disputaram um monte de decisões, um monte de finais. Final de Libertadores, tá bom, mas eles já, sabe, são rodados, são acostumados a aparecer em TV e tal. Eu digo, inclusive, em jogos. Então, vai ser legal mesmo com molecada. Gente, ó, só um recadinho para vocês. Logo depois do programa, nós 3 aqui vamos pegar o elevador, vamos descer. 7h30 da noite, nós vamos participar de uma live que marca o lançamento do novo curso de pós-graduação de jornalismo esportivo da Casper Libero. O tema dessa nossa discussão, desse nosso debate hoje, são os desafios e o futuro do jornalismo esportivo. E nós aqui da TV Gazeta, em parceria com os profissionais da Faculdade Casper Libero, estamos prontos para te receber. Então, ó, se inscreva na live, a live é gratuita, tá? Vem com a gente participar desse encontro e lembre, então, hoje, 7h30 da noite a gente se encontra, tá bom? Lá é pelo Teams, sabe? Aí o Flávio vai falar, aí ele já falou, vamos combinar o que a gente vai falar aqui. Cada um vai falar um pouquinho, um tema, o Celso vai falar da parte dele. O pessoal pode perguntar também, né? O pessoal vai poder perguntar, fazer a pergunta que quiser, muito legal, tá? Jonas Campos, de volta do Parque São Jorge, 7 jogos até o final do Brasileirão e o Mancini já definiu a estratégia. Jonas, conta qual que é. Pois é, Michele, estratégia para buscar essa tão sonhada vaga no G6, na Libertadores da próxima temporada. Pelas contas do Mancini, o Corinthians precisa de mais 15 pontos, né? Hoje o Timão tem 45, precisaria chegar aos 60 pontos para conseguir essa vaga no G6 pelas contas do Wagner Mancini. Mas aí a missão é complicada, porque são mais 7 jogos e o Corinthians precisaria vencer pelo menos 5 aí para chegar a alcançar essa meta de 15 pontos. E a sequência não é fácil não, a gente coloca aí na tela, ó, o Timão volta a campo nesta quinta-feira lá em Salvador, na Arena Fonte Nova, contra o Bahia. Depois tem Ceará e Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, Flamengo e Santos fora de casa, o Vasco na Neoquímica Arena. E para fechar a participação nessa edição do Campeonato Brasileiro, o Corinthians encara o Internacional no Beira-Rio. Missão complicada, né? Quem sabe abre aí um G7, G8. O Corinthians tem também essa expectativa, mas segue a busca por essa vaga no G6. E uma última informação desta terça-feira, o Diego Coelho, treinador que inclusive teve 2 passagens pelo profissional do Corinthians, não é mais o técnico
técnico da equipe sub-20 está fora do clube, decisão tomada em comum acordo entre o treinador e o Corinthians. Michele. Tá certo, Jonas Campos. E aí, Celso Cardoso? O Coelho, eu não tenho referência no trabalho dele na base, né? Do ponto de vista de... Mas no profissional, a gente viu que, sinceramente, ele não estava à altura do Corinthians. Pode trabalhar numa equipe menor e depois ir caminhando. Não é o momento dele. Adoro esse boletim da porta do Corinthians, porque no fundo tem Palmeiras. Vocês repararam? Não sou muito... Não tem. Contar uma coisa. Não tem. O senhor pega essa pegada com a Palmeiras ao fundo, Palmeiras, claro, se refere, né, à árvore. Claro, você pensou que eu Arena São Paulo, o senhor você pega cada detalhezinho. Não, eu só acho que no fundo tem... O senhor tem um quê com o Corinthians? Contato agora com o Allianz Parque. Alexandre Silvestre chega com a missão quase impossível de escalar esse time do Palmeiras que pega o Vasco daqui a pouquinho. Boa sorte, Silvestre. Eu tô quente, hein? Tô chegando perto. Nem precisei da minha visão de lince velho que não funciona mais. Para tentar desvendar esse mistério, acionei algumas fontes próximas aos jogadores e a maioria dos titulares não veio mesmo pro Allianz Parque. Eu havia citado na primeira entrada Luiz Adriano, me confundi. Aí foi erro feio meu de visão mesmo. Luiz Adriano não veio, Rony não veio, o Gustavo Gomes não veio, Marcos Rocha não veio. Então, possível Palmeiras vai sair daqui a pouquinho a escalação, mas o possível Palmeiras: Jailson, Mike, Empereur, Kusevich e Scarpa, que veio. Eu estou imaginando o Scarpa na lateral esquerda. Patrick de Paula, um moleque da base que não é desses famosinhos aí, Danilo, menino, nada disso. Um menino da base que ainda precisa desabrochar para compor a dupla de volantes. Lucas Lima, que eu acho que eu vi. Na frente, Breno Lopes, que eu vi. Gabriel Veron, que eu não vi, mas fiquei sabendo que veio. E o Gabriel Silva, moleque jovem também, que ainda não é titular absoluto, mas tem um futuro brilhante pela frente. Esse deve ser o Palmeiras bem alternativo, quase totalmente reserva, para enfrentar o Vasco da Gama do Luxemburgo, com força máxima, tentando fugir do rebaixamento, enquanto o Verdão está focado mesmo no jogo de sábado contra o Peixe, Michele. Valeu, Silva. Palpite, 1-0 Palmeiras. O Vasco... Não, eu acho que dá Vasco. O Vasco tem condições de vencer o Palmeiras aqui e acho que dá Atlético contra o Santos, só para falar dos dois jogos de hoje. Eu acho que o Santos vai fazer uma confusão em cima do São Paulo. O Santos, eles vão lá que nem louco lá, traz um pontinho de lá e acho que o Palmeiras também, o Vasco é favorito. 1-0 pro Vasco, gol do Cano e tal. Resultado da nossa enquete. Para os jogos desta noite, Santos e Palmeiras, temos tempo ainda, mas vamos falar com calma. Santos e Palmeiras devem entrar com o time reserva. Ganhou com 58% dos votos e é provavelmente isso que vai acontecer. Pessoal, sigam as nossas redes sociais. O meu Instagram, @MicheleJanella. O seu? Celso Cardoso Oficial. O Flávio? Flávio Prado Oficial. Muito bem. Nosso Instagram, @Gazeta Esportiva. E lembrando você que está em casa para votar no Troféu Mesa Redonda. Isso! No site troféumesaredonda.com.br. Lá você monta o seu time todo. Eu quero votar goleiro. Aí você escolhe o goleiro, que time que você quer, sei lá, Corinthians, vamos fazer a simulação amanhã, isso mesmo. Aí tem lá as opções de goleiro do Corinthians, Cássio, qual que é o outro bom? O Walter, né? Não, do Corinthians, né? Porque aí aparece todas as opções do Corinthians. Então, tá muito legal pra você votar, você monta o seu time, combinado? E daqui a pouco tem a nossa... 7h30 live, nós nem vamos jantar, estamos cheios de... Como é que ele se inscreve? Entra no casperlibero.edu.br e se inscreve lá, tá? Acabou. Amanhã a gente tá de volta, bora pra live, espero vocês. Tchau.